Então eu queria começar a dinâmica de hoje. Hoje não tem bexiga, mas eu trouxe o dinheiro. Então quem não veio perdeu, né? Porque eu trouxe dinheiro igual o Silvio Santos hoje aqui. Eu quero falar de duas palavras com essa dinâmica rápida que eu tenho aqui, mas que isso também fique gravado em nós. Eu trouxe o dinheiro, eu trouxe o meu cofre, né? Que é representando a herança. Então esse dinheiro hoje aqui, ele representa a herança. E a Bíblia representa o legado. Então nós temos aqui o dinheiro a herança. Nós temos o dinheiro a herança. E nós temos na Bíblia o legado. Isso é interessante. A herança é o que a gente deixa para as pessoas. Então a herança é o que deixamos para as pessoas, mas o legado é o que a gente deixa nas pessoas. Eu vou repetir para a gente gravar isso aqui. Herança a gente deixa para as pessoas, e o legado é o que a gente deixa nas pessoas. Então nosso desejo hoje é que a gente entenda isso, que talvez a herança, quando é deixado para nós, nós nos alegramos por um momento, porque o nosso comentário aqui, nossa brincadeira aqui junto foi: ele trouxe dinheiro. A gente olha para ela, né? E é o que mexe hoje com o coração de muitas pessoas, é a herança. É o que vai ser deixado para a gente usufruir daquilo. Uma pessoa quando morre, ela deixa o quê? Ela deixa uma herança, mas ela pode deixar um legado também para alguém. E mais importante que a herança, ao meu modo de ver e perante a Bíblia, é o legado que a gente deixa para as pessoas. Então, eu queria deixar uma passagem para a gente orar, que está em Lucas 15, que é a passagem do filho pródigo. Vocês lembram o que ele fez quando ele saiu de casa? O que ele levou do pai? A herança. Ele pegou o dinheiro do pai, literalmente, pegou a herança e levou para fora de casa. E chegou uma hora que ele comia bolotas de porco, porque a herança acabou. Então quando nós ficamos com a herança dinheiro, com a herança material, ela acaba, ela corrói, ela quebra. Só que quando ele estava na pior situação, quando gastou a herança, ele lembrou do quê? Daquilo que o pai tinha deixado para ele, e ele podia voltar para aquele braço. Porque mais importante para o pai era o legado que ele tinha no coração daquele filho do que a herança que ele deixou. Então mais importante que o dinheiro é a herança. Lucas 15, que é a herança, que é a passagem do filho pródigo, nos prova isso. Ele foi com a herança, mas voltou por causa do legado que o pai deixou na vida dele. Ele sabia que ele podia voltar. Ele sabia quem era o pai dele. E o pai dele não estava preocupado com o dinheiro, porque ele deu, vai lá. Porque eu disse, você vai voltar, porque o que eu deixei ensinado para você não era dinheiro, era um legado. Herança pode acabar, mas o legado jamais acabará dentro do coração de alguém. Então eu queria fazer uma dinâmica com você. A dinâmica hoje é simplesmente: feche seus olhos. Eu queria que você fechasse, porque quando a gente fecha os olhos, nós olhamos para dentro de nós. E quando estamos olhando para dentro de nós, a pergunta que eu tenho em fazer é: você está mais preocupado em deixar o quê para aqueles que você ama, para aquele que você serve na sua igreja, para aquele que você convive no seu trabalho? O que mais tem te preocupado em deixar? O que mais tem afligido a sua alma em correr atrás? É da herança, que é o dinheiro, é a prosperidade, é o material? Que Deus toma conta de tudo isso. Deus sabe a preocupação que você tem. Deus sabe qual é a importância disso hoje nas nossas vidas. Mas a pergunta que no meu espírito eu quero fazer aqui hoje, no Espírito Santo de Deus, para a tua vida, para colocar dentro da tua memória é: se você partisse hoje, qual é o legado que você deixou? Qual é o legado que você tem deixado? Talvez para sua família, para o seu marido, para sua família enquanto pai e mãe, para os teus filhos. Qual é o legado que você tem deixado?
Porque deixa eu te falar uma coisa. O nosso Deus, Ele já nos deu a herança. O preço já foi pago. O valor não tinha limites estipulados. Então não se preocupe com a vida material e financeira nesse momento. Porque o Senhor nos traz aqui hoje para lembrar do que é o nosso legado, daquilo que que a gente vai deixar para as pessoas que estão ao nosso redor, no nosso convívio, na nossa igreja. E a pergunta que eu tenho para mim e para você: será que não dá para melhorar esse legado? Será que não dá para transbordar esse legado maior? Será que não dá para lutar melhor e falar que dentro de você já existem coisas preciosas que as pessoas podem usufruir disso no bom sentido, pode receber de dentro de você? Será que nós não podemos influenciar de forma positiva as pessoas com o nosso legado? O que nós temos feito para isso? Onde nós estamos depositados? Será que nós ficamos mais calados ou entregamos aquilo que temos? Então reflita nessa noite, em nome de Jesus, sobre o seu legado. Porque Deus tem um propósito com você. Deus tem uma herança que já foi paga por você. Mas agora a preocupação maior é sobre o legado. É sobre aquilo que você vai entregar, vai deixar para as pessoas. Se o Senhor resolvesse nos recolher hoje, o que essa pessoa aí que você está pensando agora que é importante para você, quais são essas pessoas? Pensa nelas aí agora. Medita aí, vê o rosto dela aí. Se eu desse o microfone para elas agora, o que elas iriam falar de você? Olha para mim um pouquinho. Olha aqui para mim. Quando eu tinha 14 anos, minha mãe faleceu. E ela não deixou uma grande herança para mim. Ela lutava diariamente em 2 serviços para conseguir entregar o dia a dia para mim de roupa, de comida. Mas o maior tempo que eu tinha com a minha mãe era um tempo de amor, era um tempo de ensinamento, era um tempo de carinho. Eu me lembro até hoje que eu enrolava uma fralda já grande e eu assistia a novela com ela, fazendo carinho nela, no rosto dela, passando o tozinho ali no rosto dela. E às vezes eu olhava para ela, ela estava dormindo, mas ela me ensinou isso. E a minha mãe era professora. E eu não entendia esse algo que vem de dentro de mim, às vezes, de ministrar uma palavra, ensinar, de estar num curso falando, de ter facilidade em conversar com as pessoas em um público, na empresa. Então o legado maior que a minha mãe deixou foi o legado de professora, de ensinamento, de transbordar tudo aquilo que ela tinha. Eu me lembro como hoje, ela falando: filho, tudo que você aprender, ensina teu amigo. Porque talvez ele tenha dificuldade de se desenvolver como você. E eu lembro que eu entrei na escola, já fazendo conta, sendo que aí era para aprender lá na escola. E eu já entrei antecipado. Só que eu tinha uma coisa que minha mãe tinha depositado em mim, que era, já que eu sabia, eu sentava na mesa do colega e ensinava o colega. Então o legado que eu quero deixar é o legado que a minha mãe deixou. Então eu queria falar de vocês sobre legado hoje. Sobre deixar algo da parte de Deus para alguém. Seja para os filhos, para o esposo, para a família, para a nossa igreja. Será que se Deus direcionar a gente, o G, eu, Carol, para um outro lugar, amanhã de manhã, o que vocês vão falar de nós como legado que nós deixamos? Às vezes um mais, um menos, mas de uma forma geral. Porque a gente se identifica com pessoas.
Eu demorei um pouco para entender isso. Eu não entendia porque algumas pessoas queriam conversar comigo. Eu falava, mas eu não sou ninguém ali, ó. As pessoas são aquelas ali, ó. As pessoas importantes. É porque a gente se identifica com pessoas, e às vezes alguma pessoa vai se identificar com você. Ele não vai se identificar com a Carol, ele vai se identificar com o César, com o G, vai se identificar com você. E você é o influencer agora daquela pessoa. Entende por que a internet funciona? Cada um tem um jeito, tem um monte de seguidor para todo mundo, porque eles se identificam. Então eu queria te convidar a orar pelo seu testemunho. Porque o que vai deixar o legado é o nosso testemunho diante de Deus para as pessoas. Então eu já deixei legado muito ruim fora da presença de Deus. Porque fora da presença de Deus não tem como, a maioria das vezes, você ser bom. É muita coisa errada, é muito propósito errado. Mas na presença de Deus, servindo ao Senhor, o legado é maravilhoso. Herança tem preço, mas legado tem valor. Leve isso para o coração de vocês hoje. Diante de Deus, toda vez que vier uma proposta que você vê que seu coração está indo para a herança, ore a Deus para ficar o legado. Se eu te der esse dinheiro que estava aqui apresentado, ele acaba amanhã. Mas o que tem aqui é eterno. O que Ele tem aqui para nós é eterno. O que Ele tem na Bíblia para nós, não tem dinheiro que pague isso aqui. Porque aqui está todo o ouro que a gente precisa. Aqui está a forma da gente conquistar também e deixar a herança. Então tudo está aqui. E às vezes eu deixei ela em pé, deixei o morrinho meio deitado, e nós olhamos para cá. Isso não é só vocês, é eu também, é a Carol também, é o pastor também. A nossa carne às vezes ela grita. E aí a gente tem que olhar e falar, meu Deus, eu preciso de um legado mais que uma herança. Amém?